A partir de agora, o mundo imobiliário ganha um novo espaço. Todo sábado, 12:30, aqui na Jovem Pan News, você acompanha o programa Rumo Metropolitano. Assuntos do mundo imobiliário de Campinas e de toda a nossa região. Apresentação, Valdenê Amorim e Robson Cabral. Apoio, Rumo Imobiliária, intermediando confiança. 3 unidades em Campinas, Cambuí, Taquaral e Souzas. rumoimobiliaria.com.br. Muito boa tarde, estamos começando aqui na Jovem Pan News Campinas, para Campinas e toda a nossa região, mais um Rumo Metropolitano, o seu programa da área imobiliária para Campinas e toda a nossa região, aqui na Jovem Pan News 100.3. Robson Cabral está sempre aqui apresentando o programa comigo. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Valdenê. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós temos o prazer de ter aqui na bancada o vereador Paulo Gaspar, que vai tratar, entre outras coisas, da questão que a gente sempre está falando aqui, né, Valdenê? Sempre que é possível, a gente trata da questão do centro da cidade, do centro de Campinas, né? Que é onde tudo começa numa cidade, é um lugar muito agradável, que hoje vive, que não é privilégio só de Campinas, uma situação não muito agradável. Então, boa tarde, vereador. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes e sinta-se em casa aqui. Boa tarde, Robson, Valdenê, ouvintes, muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês e vamos lá, falar de Campinas. Então, eu queria começar o programa, já que o Robson tocou no assunto aí do centro da cidade, a gente tem uma ficção a respeito do centro da cidade, a gente está sempre tocando nesses assuntos aqui, inclusive quando veio o Colucini, que é secretário, a gente tocou nesse assunto também. Eu queria saber da sua posição a respeito das modificações que foram implantadas na Glicério, que já está concluída, né? Na Campos Sales, que está em andamento, e no futuro próximo na José Paulino. Qual é a expectativa que a população de Campinas pode ter em relação a essas três ruas importantes da cidade de Campinas? Né? 3 artérias centrais. São sempre mudanças positivas, importantes, mas eu como arquiteto sempre dou o exemplo, por exemplo, quando eu vou fazer um projeto, você tem um terreno, você tem uma ideia de qual tamanho vai ser a casa, mesmo que você não tenha condição de fazer a casa inteira, você tem que saber por onde você vai começar. Eu tenho dinheiro para fazer só o primeiro cômodo, eu tenho que saber aonde que ele vai se localizar. Depois eu vou fazer o segundo daqui um ano, o terceiro e por aí vai. Se eu não tiver um planejamento da área toda, eu vou fazer, aonde que eu vou botar aquele quarto? Eu boto lá no fundo, aí amanhã eu vou fazer o segundo cômodo, vamos derrubar porque eu fiz no lugar errado. Então é mais ou menos isso que acontece com o centro da cidade. Quando a gente faz mudanças pontuais, sem ter um plano maior, a gente corre o risco de perder esse serviço. Então a minha crítica fica nesse sentido, mas no curto prazo é algo positivo. Muito bem, Robson. Certo. Vereador, a gente sempre escuta falar, sempre tem como exemplo Curitiba, né? Jaime Lerner, que foi arquiteto, né? Também, não sei se foi urbanista também, né? Uma coisa ligada à outra, né? Foi prefeito, se não me engano, 3 vezes. 3 vezes, 2 vezes governador. Governador, tudo mais. E minha pergunta é o seguinte, nós temos como exemplos apenas Jaime Lerner, né? Maior, claro, porque se eu não me engano também Maringá, né? Alguma outra cidade, não sei, do Paraná, enfim. O Silvio Barros, ele foi prefeito 2 vezes, só que ele é engenheiro, mas com a mesma pegada. Lá em Maringá. Arquiteto e engenheiro são meio rivais, mas tudo bem. São né? próximos. São próximos, Então diz pra gente como que funciona, por que não tem mais Jaime Lerner? Porque ou a política hoje está muito mais complicada, na época do Jaime Lerner era mais fácil, ou a população do Paraná é um pouco mais evoluída que a população de Campinas. Explica pra gente o seu posicionamento. O Jaime Lerner foi um alinhamento planetário. Ele é um cara hiper preparado no momento certo, na hora certa. Então na época dele, era a época da ditadura militar. Então era muito mais fácil você chegar a implantar qualquer coisa porque era top-down. Ele tinha a caneta na mão, ele chegava, vamos fazer. Hoje não, você tem que convencer o mundo inteiro para você conseguir fazer alguma coisa, né? Então é bem mais difícil nesse sentido. Então ele teve essa vantagem de estar numa época em que ele podia usar o poder da caneta e ele teve todo o caminho aberto para implantar o planejamento urbano, né? Maringá é diferente, já nasceu uma cidade planejada, já nasceu com um projeto pronto, é outra pegada, mas também um ótimo exemplo, porque eles têm lá tanto o Instituto de Planejamento quanto um órgão da sociedade civil organizada que faz um trabalho conjunto com esse instituto. Então sempre é importante você ter a parceria público-privada para as coisas andarem bem. Quando é só do poder público, sempre fica a desejar. Esse instituto que você defende, eu acho que também o secretário Marcelo Colucini também ele defende, né? Exatamente. Explica pra gente, em linhas gerais, como é que funcionaria esse Instituto de Planejamento. O Marcelo foi uma grata surpresa, porque ele é um cara que vem do mercado, assim como eu, né? Eu estou aprendendo a fazer política enquanto vereador, ele está aprendendo enquanto secretário, então nenhum de nós temos esse passado. Então nós somos técnicos acima de tudo. E essas bandeiras são de dezenas de anos aqui em Campinas, dos urbanistas, dos engenheiros, dos arquitetos, das pessoas que pensam na cidade. E não é uma pauta política, até é contrária à pauta política. A pauta política ela tem interesse de curto prazo, porque ela pensa numa eleição de cada 4 anos. Então, ela vencer esse desafio de pensar Campinas no longo prazo e combinar com a política é o grande desafio que nós temos. É fazer a pessoa plantar, mas o outro colher, né? Exatamente. Esse que é o pensamento pequeno, né?
Muito bem, aqui na Jovem Pan News Campinas, nós estamos no Rumo Metropolitano, conversando hoje com Paulo Gaspar, que é arquiteto e urbanista. Por isso nós estamos explorando esse lado do Paulo. E eu quero voltar um pouquinho no centro da cidade, porque se falou muito em políticas de incentivo para que o centro tivesse um crescimento, acima de tudo, planejado, tanto com moradia como com comércio também. A Campinas está no caminho certo, está faltando muito para isso, porque para revitalizar o centro da cidade é uma coisa, primeiro, demorada e muito trabalhosa. Falta muito. Tudo que eu vou falar para vocês sempre vai ser a questão de falta de planejamento e visão de longo prazo. Então, esse plano de incentivo urbanístico e fiscal para o centro é mais uma medida pontual insuficiente dentro do cenário que a gente precisa. Isso não vai ser suficiente nem para transformar o centro e nem para iniciar esse processo. Tanto é que em mais de um ano do processo do projeto aprovado, não teve nenhuma reforma iniciada nesse sentido. Porque a burocracia é muito grande e só com incentivo fiscal você não vai conseguir fazer esse efeito. Isso é uma lei que já aconteceu há 20 anos lá em São Paulo e teve um resultado pífio. Muito bem, eu quero aproveitar que você falou aí a respeito de ter uma força mais política do que de necessidade. Campinas, de uns tempos para cá, tem tido muita ciclovia, né? Eu pego como exemplo, vou citar aqui uma, que é na José Bonifácio, por exemplo, que se encontrar duas pessoas, não dá passagem para as duas, corre o risco de uma trombar com a outra. Esse lado aqui da cidade, esse tipo de obra, tá certo, tá errado, pode melhorar, como é que é? Infelizmente, a INDEC, que é responsável por fazer esse projeto de mobilidade, ela também não tem a expertise necessária, porque também não está amarrado na questão do planejamento. Então, a Prefeitura de Campinas, como qualquer outra, a maioria das prefeituras, são prefeituras de fazejamento, não de planejamento. Então, vai fazendo, tem que mostrar serviço, tem que apresentar número. Está com orçamento, entrou dinheiro, está destinado, o secretário tem que executar. E aí sai daquele jeito. Então, eu volto sempre na mesma tecla. Se a gente não tiver uma visão do todo, nós vamos ficar fazendo partes e depois a gente vai ter que reformar esse serviço. É bom que se faça. Começou por algum lugar. Mas se tivesse feito um planejamento melhor, a gente corre o risco de não ter que fazer 2, 3 vezes e já faz de uma maneira correta. Robson. Tá, nós sabemos que não é fácil, né? É muito complexo essa questão do centro da cidade, né? O centro de acolhimento, por exemplo, né? A gente tem alguns centros de acolhimento, no Bonfim, por exemplo, que eu conheço ali, perto da rodoviária, né? Sim, Samin. Fica no órgão federal ali, né? Talvez porque da linha do trem, perto da Ponte Estaiada, né? Isso. Tá. Então nós sabemos que nada é sozinho. Então, para melhorar o centro da cidade, o aspecto, tem o negócio da pichação, né? Que é um negócio que incomoda todo mundo, né? A questão dos moradores, que o termo certo é em situação de rua, perfeito, né? Tem a questão do assistencialismo, sim, né? Que é combatido por muitas pessoas. Que você começou nesse trabalho, não foi? Perfeito. Tá. Então, por exemplo, esses centros de acolhimento que fica no Bonfim ali, todo centro de acolhimento tem uma regra, né? Então, o que eu quero perguntar para você, assim, vereador? Como é que a gente pode fazer para poder, não também, o centro de acolhimento está ali, não em volta, fica os moradores ali, situação de rua, não é? Aí tem o comércio, tem novos empreendimentos, tem as pessoas que moram, tem aqueles que não se adaptam ao horário, né? Porque tem toda uma regra, né? Sim. Chegar às 5 horas, 7 horas, não sei, não pode estar bêbado. Enfim, que infelizmente em situação de rua, eles não gostam muito de regras, né? Como é que faz para impactar menos a sociedade, mas ao mesmo tempo também não jogar debaixo do tapete esse problema, que é um problema mundial, social, né? Que não depende só do prefeito, do vereador urbanista que está batalhando, é uma coisa muito mais complexa. Mas como é que a gente pode mitigar, acho que é o termo certo, né? Mitigar isso e ao mesmo tempo ajudar essas pessoas menos favorecidas. Ok. Eu fiz doutorado nesse tema, virei autoridade nesse tema, então eu vou ter que estender um pouquinho na resposta, por favor, aí. Vamos lá, fica à vontade. Porque ela é muito complexa e abrangente. Então, assim, nós temos políticas municipais, estaduais e federais para combater esse problema. O município não tem ferramentas nem instrumentos para resolver trabalhar na causa. Nós temos que trabalhar na consequência. Então, é atendimento, pura e simplesmente, é enxugar gelo, literalmente. Porque isso tudo começa na desestruturação das famílias. Quem vai para a rua é porque tem família desestruturada. E quem está na rua hoje, de 90% a 95% é doente mental ou é usuário crônico, que já está totalmente vivendo para o vício e para a droga. E ele não vai sair dessa condição. Não tem uma ilusão de que você vai internar e que você vai tirar esse cara da rua. Não vai. Ele já está habituado e ele vive para isso e ele não quer saber de mais nada. Vamos arrumar trabalho. Não vai arrumar trabalho, esse cara não está apto a trabalhar.
Então nós vamos ter que aprender Não a vai conviver com o submeter problema. horário, Não. mais a regra, nada. Esse que está lá na rua, desculpa quem não gostou, mas vai morrer na rua. Não tem recuperação. 5 a 10%, estou sendo leviano nos números, porque não tem como mensurar isso, mas é bem perto disso. De 5 a 10% você consegue, porque são pessoas que recentemente foram para a rua. Então elas não estão ainda naquela situação crônica. É uma pessoa que está num estado de depressão inicial, porque perdeu a família, porque abandonou, porque levou um chute na bunda, ou o que seja, perdeu o emprego. Tá naquela linha de descer. Então dependendo do ponto que a pessoa tá, você consegue com política pública de moradia, de assistência social, de emprego, você vai aos poucos tirando. Que já é muito difícil quando a pessoa quer. Então a gente sabe que qualquer pessoa que sabe que tem um viciado na família, ou amigo, que for, se o cara quiser, já é pro resto da vida que ele vai ter que lutar contra esse vício, porque aquilo lá é diário. Cada dia é uma conquista. Cada dia é uma conquista. Se o cara não quer, pode esquecer. Então não tem como internar, força, tratamento, não existe isso, tá? Então temos que parar de ter ilusão. O problema veio para ficar e é mundial. E nós vamos ter que conviver com o problema. Então o município ele vai mitigar tendo que fazer assistencialismo. Se não fizer, fica pior. Então o cara vai roubar para ter a droga, para ter tudo. Se você não der uma esmolinha, se ele não tiver a marmita, se não tiver a sopa, vai ser pior. Então a gente tem que ter o assistencialismo sim. Só que isso a gente tem que ter consciência que é enxugar gelo. Quem vai combater a causa? O Estado, União e o Estado de São Paulo. E como é que a gente vai estruturar as famílias para que não aumente essa população, para que as famílias fiquem mais estruturadas? Tem que estancar a coisa. É diminuição da pobreza e da desigualdade social, não tem outra resposta. Então os países ricos, os países que têm menos moradores de rua, são os países ricos. São os países que têm melhor distribuição de renda, que têm menos assim pobreza. Tem ainda. E ainda tem porque é da vida, né? Problemas com pessoas com problemas. Muitos que moram em carro. Agora, aqui, de forma estrutural como são 500 anos de história e 300 de escravidão, que a gente jogou literalmente para debaixo do tapete. E agora a fatura veio. Como é que nós vamos lidar com a situação? Então nós temos política municipal, estadual, federal para combater esse problema. Eu já apresentei vários projetos, tanto na linha de assistência, moradia, locação social, que é uma coisa urgente para não aumentar o problema. Depois eu gostaria que você falasse sobre isso aí. Só que, para resumir o assunto, não tem solução mágica, é um problema que veio para ficar e que, se a gente quiser resolver, vai ser no longo prazo das futuras gerações. Muito bem, aqui na Jovem Pan News Campinas, nós estamos conversando com Paulo Gaspar, que é arquiteto e urbanista. Por isso que ele está sendo explorado mais por esse lado aqui. Gostaria que você falasse com respeito aos nossos distritos, né? Nós temos algumas pequenas cidades dentro da cidade de Campinas que cresceu demais. Tem muita gente que fala que Campinas tem dois lados, né? O lado do Ouro Verde, do Campo Grande, né? E tem alguns distritos que são mais destacados. O caso de Souzas, o caso de Barão Geraldo e Joaquim Egídio. Para esses moradores, a vida já está, o nível de vida, de moradia, essas coisas, está de bom tamanho, ou a tendência é haver uma reformulação? Eu compro uma briga muito grande com os moradores desses 3 distritos mais elitizados, em detrimento dos outros menos privilegiados, porque esses moradores desses 3 mais elitizados, eles têm a tendência de querer separar o distrito deles da cidade de Campinas. Então, quando você fala em levar a especulação imobiliária, o crescimento imobiliário que seja, todo mundo torce o nariz e todo mundo quer que continue como fique, né? E esse debate na verdade, o que acontece é que quando você tem a expansão imobiliária feita de forma ordenada, é quando realmente você tem a proteção do meio ambiente. A ampliação, a ocupação da ampliação da cidade, ela vai acontecer, de forma ordenada ou não. Então, um exemplo da APA do Campo Grande que nós temos, tem uma área grande, que era para virar mata, e hoje está toda ocupada com loteamentos, não é nem irregulares, é clandestinos, é criminoso. O crime organizado vai lá, abre terra, grila, vende e está lá. Então, fraciona a terra e vai vendendo. Então, é muito melhor a gente ter leis rígidas que cobrem dos empreendimentos imobiliários a conservação e que faça a expansão ordenada do que proibir e vir com esse discurso ambientalista que não leva a lugar nenhum. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo, estamos conversando hoje aqui no Rumo Metropolitano com Paulo Gaspar, que é arquiteto e urbanista, melhor dizendo. E ele é, acima de tudo, um representante da população de Campinas, porque ele é vereador pelo Partido Novo. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e já voltamos aqui no Rumo Metropolitano. Estamos apresentando Rumo Metropolitano, assuntos do mundo imobiliário de Campinas e toda a nossa região. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. Voltamos com o Rumo Metropolitano, este programa de todos os sábados, aqui na Jovem Pan News para Campinas e toda a nossa região. Hoje recebendo o arquiteto e urbanista Paulo Gaspar. Robson Cabral. Vamos lá. Vereador, você defende a parceria público-privado em vários aspectos, né? Econômico, social e tal.
Sabemos que Campinas hoje tem muitas obras, muitos empreendimentos novos, construtoras de fora vieram para cá, que está enriquecendo bastante, dando mão de obra, enfim, mexendo bastante com a economia, né? Você entende que essa parceria público-privado, ela consegue diminuir essa questão da desigualdade? Ou seja, por exemplo, todo empreendimento tem sua contrapartida, né? Evidentemente que é excelente isso, né? A melhoria na cidade, enfim, um viário que ela faz e tal. As construtoras, as incorporadoras poderiam trabalhar nesse sentido mais social do que a questão mais de fazer uma creche, de abrir um viário. Você acha que é possível isso? Porque realmente o social é uma coisa que incomoda muito. Você vai pintar, vai arrumar o centro, vai ficar bonito, vai ficar jóia, vai trazer... Porque uma das coisas que você defende para que se revitalize o centro, que tem lógica isso, é trazer moradores, pessoas para morar no centro, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso? Como é que o morador vai morar, a pessoa vai morar no centro, moradia popular, para poder agilizar, mas se o preço do terreno no centro é alto, por isso que vem aquela questão do aluguel social, mas isso na prática, o aluguel social não é um pouco ufanismo, é um pouco meio romântico demais, o aluguel social, ou você acha que na prática consegue fazer isso? E primeiramente, só responde, por favor, sobre essa questão de parceria público-privado, como é que as construtoras e incorporadoras poderiam ajudar de fato essa parte social? Sim, as construtoras são muito importantes para gerar emprego, né, que cada empreendimento gera, esse impacto econômico que causa na cidade, então é muito necessário, né? Fora as contrapartidas que eles também têm que contribuir com a melhoria do espaço que eles têm em volta. Sobre a locação social, os vazios urbanos, que nós chamamos assim, a cidade... o Campinas 1.200.000 pessoas hoje. Em vez de ela se espraiar ou se expandir de forma horizontal, o ideal seria que ela se compactasse e verticalizasse, que muita gente é contra, né? Você vê o pessoal do Cambuí da Nova Campinas reclamando hoje de muito prédio. Isso é muito bom para a cidade. E tomara que aconteça em outras áreas da cidade também. Porque quando você verticaliza e condensa, essas pessoas tendem a fazer tudo a pé. Porque aquela demanda de moradores que tem naquela região, ela atrai comércios e serviços, né? E o Cambuí e o centro, o morador ali, ele faz tudo a pé se ele quiser, quase tudo, né? Ele depende muito menos de um ônibus de carro que o cara que mora em Souza, o cara que mora em Barão, o cara que mora nas regiões afastadas, né? Então, nas cidades de primeiro mundo, o rico é aquele cara que anda de transporte público, não que anda de carro. Nós temos uma lógica inversa aqui. Então, o meu sonho de consumo é não ter carro. O meu sonho, pessoal, é morar no Cambuí ou no centro, que eu morei a vida inteira e hoje eu moro no Cambuí. Desço, faço tudo a pé em 15 minutos. Esse é o conceito moderno mundial, né? De você fazer em Paris, em qualquer cidade, Nova York, onde você esteja, você tem mini centralidades, né? E hoje o centro está vazio porque todo mundo foi embora por razões históricas. Foi a Câmara, foi o Poupa Tempo, foi o Fórum, foi todo mundo embora. Comércio, todo mundo foi... E aí, como é que você vai trazer de volta? Eu, você lá, o pessoal que tem poder aquisitivo vai? Não vai. Então você tem que convidar o pessoal da periferia para morar e aí subsidiar o aluguel. O cara que paga lá R$500 na casinha dele no Campo Grande, ele pode pagar os mesmos R$500 morando no centro sem depender de 2 horas de ônibus. E aí quem que banca isso? A prefeitura, a Coab hoje, por exemplo, ela tem um projeto que eu tenho orgulho de falar que eu participei muito da aprovação desse projeto. Foi uma participação muito forte, que hoje é as contrapartidas que as consultoras dão. Então uma MRV da vida vai lá fazer um condomínio, 1.000 apartamentos, 20 unidades são da Coab, 2% de contrapartida. Qual que é o erro desse projeto que lá atrás não corrigiram, que eu cobrei muito? Essa contrapartida não era para ser em apartamento, era para ser em dinheiro, pecúnia. E ir para um fundo, que é o Fundap que tem na Coab hoje. Esse Fundap é o que é o responsável para subsidiar esses aluguéis. Então, o município hoje, o que ele faz? Ele recebe uma unidade e deveria repassar essa unidade para as 40 mil pessoas que estão na fila da Coab. Nem isso ela faz. Por quê? O cara que está precisando lá, ele não tem nem dinheiro para comprovar renda. E aí esse cara vai pegar um financiamento na Caixa para pegar um apartamento da Coab, e ele não consegue. Aí a Coab joga no mercado e virou uma imobiliária. Virou concorrente. O doutor Arli, ele esteve aqui também, e ele estava falando que a Caixa Federal poderia ser um pouco menos... Não, é muito criteriosa, tá errado. Né, também. Nesse aspecto agora, nem nesse quadro. Eu entendo a lógica dele, mas está errado. O município não tem recurso, porque você vai dar uma unidade que vale R$200 mil para uma família, você não tem que ter 40 mil na fila. Então você tem que dinamizar essa fila, você tem que fazer ela girar. E nós não temos condição de disponibilizar uma unidade. Então não é o direito, você não tem que dar a propriedade, você tem que dar o direito de morar. E aí o que é legal... Você vai trazer esse cara para morar dentro de um imóvel controlado pela prefeitura, Coab, um conveniado que seja. Você vai ter o controle de quem mora lá, por quanto tempo, quem são as pessoas e o que elas precisam. Tem viciado lá, precisa de tratamento, tem nego lá que quer capacitação para virar alguma profissão qualquer, não sei o quê. Então, fulano, você vai ficar aqui 1 ano, 2, 5, o tempo que for necessário para você sair fora, ter a sua autonomia e entrar outro, porque a fila tem que andar. Ou seja, você cria um mercado imobiliário, aí você vai chamar a iniciativa privada que vai se interessar por esse mercado, que a prefeitura vai subsidiar e vai fazer parcerias. E nessa pegada, o Estado e a União já estão vindo e Campinas está dormindo no ponto. Muito bem, nós estamos conversando aqui na Jovem Pan News, no Rumo Metropolitano, com Paulo Gaspar. Ele é arquiteto,
urbanista e é vereador também pelo Partido Novo. Ô, Paulo, queria fazer uma pergunta para você. Campinas tem sofrido, por exemplo, árvores têm sido um problema, uma dor de cabeça para a administração. Existe um caminho para fugir das tragédias sem destruir a natureza? Eu fui presidente da Comissão de Arborização, que se encerrou agora recentemente, e a gente tem problemas gravíssimos na administração municipal enquanto organização, não só dessa secretaria, mas de todas, que é da Secretaria de Serviços Públicos e Parques e Jardins. Então, a arborização urbana, o principal vilão dela é o próprio cidadão. Porque o cidadão não quer plantar uma árvore na frente da casa dele. Ele tem medo que vai cair, que a prefeitura não cuida, que suja a calçada, que tope a calha dele, ou vai atrapalhar o comércio dele e a visibilidade. Então todo mundo reclama que falta árvore, que tá com esse calor absurdo, só que ninguém quer a árvore na frente da casa dele. Então já é a primeira fator, né? Se a prefeitura for lá plantar, o cara vai lá e dá um jeito de arrancar a muda, né? Então esse é a pior coisa. Aí a prefeitura, nas replantios que ela faz, as compensações que ela faz, cortou uma, tem que plantar 20, 30, 40, dependendo do local. O problema é cuidar. Então, plantar é fácil. Você vai lá, planta 100. E quem vai cuidar? Quem que tá monitorando se aquilo lá foi, vingou? Então, planta em mata, planta em regiões aí que então, você mas nem sabe. Aproveitando, dessa secretaria que você acabou falando, Serviços Públicos, e as árvores condenadas, que às vezes a prefeitura não faz a sua obrigação, que é retirá-las? A estrutura está sucateada, eles não dão conta da demanda, então você tinha que ter... Hoje nós temos 6 técnicos na prefeitura. Você consegue imaginar 6 técnicos para cuidar das árvores de Campinas? Então nós precisávamos ter no mínimo 50 para começar. E aí, lógico, a gente vai precisar da parceria privada, porque só que você precisa ter a fiscalização. Então você contrata o serviço, mas não tem fiscalização, fica tudo meio de qualquer jeito. Então você precisa começar a estruturar. Infelizmente, o secretário que está lá à frente, que já está lá há muito tempo, ele ainda não abriu essa visão transversal de gestão, né? Que hoje no mundo inteiro, em qualquer setor, você tem que ter a participação da sociedade civil, dos conselhos, você tem o CONDEMA, você tem o COGEAPA, você tem as ONGs, você tem um monte de gente para contar, e hoje a administração é top-down, não dá conta do recado e não quer ajudar a melhorar. Robson. Tá muito bem. Nós temos aqui um posicionamento do vereador, que são outras ideias, né, Valdemir, que nós já escutamos aqui de outras pessoas, que isso é muito bom para a democracia, para a gente poder entender, né? E essa questão das árvores também, porque é muito simples, como ele falou, né? A questão da árvore, ninguém quer árvore em frente de casa, eu sei que é um problema mesmo, pega os fios, né? Igual a questão da feira, todo mundo quer feira, mas na rua de baixo, não na frente da sua casa, né? E para parar o carro, para na árvore do vizinho, né? Porque na sua não tem, né? De fato, é que a questão das árvores, que eu acho que o Valdemir comentou, foi aquelas árvores centenárias, né? Que andou, nem sempre tá condenada, né? Porque quando chove muito forte também, né? Muitas vezes a árvore tá forte ali, aparentemente acaba, muita chuva forte é o que vai acontecendo. Mas precisa estar tomando conta, né? No dia a dia, porque, que nem falou o Paulo, tem árvore condenada. Como é que vai fazer? Entendeu? Aí evita a tragédia que nós tivemos aqui, infelizmente, né? Sim, sem dúvida. No que se refere ao crescimento ordenado, Campinas é uma cidade tanto quanto antiga, né? Então essa parte mais aqui é mais difícil de você querer mudar, igual você falou, né? A ciclovia, o Valdemir falou, a ciclovia é apertada, mas não tem jeito, a rua não é grande, não é larga, né? Eu estive em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, agora você tem parentes lá, tem umas avenidas largas, lá tem uma ciclovia que passa, tem um negócio com 3 pessoas, é fácil, né? Numa cidade que já não teve esse planejamento em 1900, 1800, é mais difícil. Mas nesses bairros novos, onde estão saindo esses loteamentos regulares, né? Ali na região ali da John Boy Dunlop, na região ali onde era a Granjaíto, tudo, lá já realmente é uma coisa que já consegue, né? Onde o poder público consegue dar esse norte interessante e necessário, né? Assim, se eu fosse prefeito, ia comprar briga com muita gente, né? Eu passo sempre na Orozimbo Maia, ali são 3 pistas, né? Eu falo pra Gisela, minha esposa, né? Pega uma das vias aí, faz um calçadão bacana aqui, planta umas árvores maravilhosas e vira um boulevard isso aqui pra passear. Porque são 3 pistas de carro. Sim. E calçadinha dos 2 lados medíocre, né? E aquele ambiente árido. Então, você tirando uma pista, os motoristas vão ficar bravos. Mas quem anda a pé, até o motorista, você passa ali num lugar arborizado, é bonito, gostoso. Você passa num lugar árido e feio, é outra coisa, né? Então tem que acostumar, é um processo de mudança. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A própria Norte-Sul, né? Vocês se lembram que a Norte-Sul antes era um córrego aberto, não é isso? Aí vamos agora canalizar a Norte-Sul, muitos comerciantes não gostaram, porque o comércio fechou, alguns... Mas agora você vê, né? A Norte-Sul é a maravilha que é, né? Que ficou essencial para a cidade. Denê, nós já exploramos bastante aqui o vereador Paulo Gastar com as suas ideias, né, que vão de encontro ao que as nossas dúvidas sobre o centro, né? Só para encerrar. Tem mais uma pergunta, Valdemir? Não, só a última para encerrar. O que a gente pode esperar de Campinas em 2030? Daqui 6 anos, 7 anos. Pergunta difícil, hein? Eu acho que tudo depende das pessoas. Se a gente tiver, se as pessoas souberem eleger bons representantes, bons gestores, o resultado sempre vai ser bom, né? E eu como arquiteto, volto sempre a falar, o arquiteto vende aquela ilusão, vende projeto, né? Quero fazer uma casa assim e tal.
você vai lá e faz aquele negócio maravilhoso. O cara se encanta com aquilo, ele fica sonhando com aquilo. Mesmo que, eu não tenho condição de fazer, mas eu vou me preparar para fazer isso, né? Então a pessoa vive naquela esperança que daqui 10 anos ela vai conseguir morar naquele sonho. Eu acho que é isso que a gente tem que vender para Campinas. As pessoas precisam ter esperança que vão morar numa cidade que vale a pena, que ela vai ter orgulho de morar nela. E é isso que falta para pessoas ter brilho nos olhos e ter orgulho de morar em Campinas. Paulo Gaspar, que é arquiteto e urbanista, você está projetando a reeleição? Para vereador? Sim. É provável que sim. Tudo depende de uma conjuntura muito forte. Pelo meu desejo, lógico, eu fechei meu escritório no auge da carreira para me dedicar à vida pública. Então, para mim, retornar seria bem dificultoso, né? E até é muito prazeroso e uma honra de você ter um cargo público para poder representar a parte da população. Não tem nome para isso. Então, pelo meu desejo, sim, continuaria. Se vai acontecer, vai depender de uma conjuntura, partido, uma série de coisas, mas eu tenho esperança que sim. É mesmo porque acho que para você se inteirar das coisas, a parte que você não tem experiência ainda, demora uns 2 anos, né? 2 anos e pouco para você pegar o ritmo da vida pública, não é? É verdade. Então você teve um ano agora, né? Agora é o terceiro ano. Terceiro ano, pois é. Que agora você está se sentindo em casa, né? A cadeira é sua mesmo, o ambiente é seu, e mais um, e depois tem que ter continuidade, né? Seria muito bom se acontecesse. Hoje você é mais político ou arquiteto e urbanista? De alma, eu sou arquiteto urbanista, sempre você. E o político eu estou aprendendo a ser para poder... porque política é arte do consenso, né? E a gente precisa conversar com todo mundo e que as coisas sejam... entrar no consenso. Nunca vai ser bom para todo mundo, ruim para todo mundo. Você não realiza nada, né? Se você não tiver um consenso, você não consegue então ir para frente. É uma arte. Muito bem, o papo foi muito bom. Excelente. Mas estamos chegando no final aqui e agradecemos muito a sua presença para falar um pouquinho da cidade, das coisas da cidade, e não faltará oportunidade para você voltar aqui para a gente bater papo e falar um pouco mais de Campinas. Foi muito bom, muito obrigado e estamos à disposição. Até a próxima. Um abraço, até semana que vem, Valdenir. Até semana que vem. No próximo sábado, 12:30, mais uma edição do Rumo Metropolitano aqui na Jovem Pan News Campinas. Você ouviu na Jovem Pan News Campinas, Rumo Metropolitano. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. rumoimobiliaria.com.br